As principais líderes mundiais, mulheres, que lideram os países no auge dessa pandemia, foram as que mais se saíram bem. É como se você estivesse abrindo uma caixa com soluções interessantes para o mundo que a gente vive, que precisa muito de uma reformulação, de propósito, né? O indivíduo vai se diferenciar e vai ser quem ele é a partir do momento que ele mergulha no lado humanizado, o que o ser tem de humano. O líder, ele precisa gostar de gente. Pessoas unidas, elas vão entregar esse resultado se você proporcionar esse ambiente de gestão humana, humanizada. Então, muitas vezes você fica ali sentado, desanimado, mas vai fazer um processo de se descobrir qual que é a sua força, o que você tem de grande diferencial que faz ser que você é. Será que você está aproveitando isso? Oi, gente! Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez com o meu jeito de ser. Então, gente, o mundo está em crise, né? Quanta dificuldade. Como a gente tem visto aí as pessoas sofrendo, são perdas emocionais, financeiras. É muita dor. Fora essa dor toda que a gente acompanha, a gente continua frustrado, né? Quantos planos foram por água abaixo? E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Uma coisa a gente tem certeza. As principais líderes mundiais, mulheres, sexo feminino, que lideram os países no auge dessa pandemia, foram as que mais se saíram bem. A taxa de mortalidade foram as menores e os países tiveram as menores consequências. O que nós mulheres temos que os homens não têm? Será que tem alguma diferença entre a líder mulher e o líder homem? O que é preciso para ser um líder de verdade nos dias de hoje? E você? Será que você tem as características ideais para ser um bom líder? Então, gente, para conversar comigo hoje sobre isso, eu trouxe duas mulheres incríveis. A Patrícia Dalpra, especialista em gestão de imagem e carreira, e a Fabiana Luna, especialista em gestão estratégica e de marketing. Elas escreveram o livro O Código Feminino da Liderança e depois de muito estudo e muita pesquisa, elas trouxeram esse assunto pra gente. Bom, antes eu vou só pedir para vocês comentarem, curtirem, se inscreverem no meu canal. Eu sempre peço isso, afinal de contas é tão importante para mim. E agora, vamos saber se você tem as características de um líder perfeito. Meninas, muito bem-vindas. Muita honra estar recebendo Paty e Fabiana aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Você, a honra é nossa de estar aqui nesse espaço com você. Uma pessoa que eu já conheço há um tempo, que eu adoro, já acompanho seu programa, sei dessa alegria, desse seu jeito todo descontraído de conduzir um bom papo. É muito bom estar aqui com você. Ai, que bom, Paty. Paty é minha amiga, já me ajuda muito na minha carreira também. Muito bacana o trabalho da Patrícia. Fabiana, estou conhecendo hoje, né, Fabiana? É um prazer te conhecer, viu? Poder estar participando aqui do seu programa, bater esse papo, uma delícia que a gente está curtindo. Oba, obrigada. Então, meninas, recebi o livro ontem e já li mais da metade. Estou adorando, uma linguagem simples, coloquial, fácil. E aí o livro, ele começa falando, né, desses países liderados pelas mulheres nessa pandemia. E aí esses países a gente percebeu, por pesquisas e dados mesmo, que eles tiveram muito menos impacto, muito menos mortes. Aí eu queria perguntar para vocês, por quê? Qual foi o grande diferencial das mulheres nesse tema? O que a gente vê ali de um elemento muito forte que teve foi o viés muito humanizado, né? Então, essa questão do acolhimento, da interdependência, de você pensar no outro, não pensar somente no resultado, de cuidar, né? E aí tem a estratégia de comunicação. Então, o primeiro momento que veio nessas líderes foi de proteger, foi de proteção. E aí a gente vem um ponto que é uma característica muito feminina, né? Proteger, né? Então a mulher está sempre no sentido de proteção. Então isso a gente vê como uma linha, um fio condutor entre todas elas, essa característica de proteger com viés muito humanizado. Eu queria perguntar para vocês, por que escrever o Código Feminino da Liderança? Por que escrever esse livro?
Ele foi uma consequência de um sonho que eu e a Fabiana que a gente tinha há muito tempo. Isso. Nós já trabalhamos juntas há alguns anos atrás, muitos anos atrás. E depois que cada um foi para um lado, a gente sempre teve sonho de fazer um projeto juntas. E aí a gente começou a conversar muito sobre o tema que a gente vê que está muito em evidência agora, que já vem vindo a questão das habilidades que o ser humano precisa ter para enfrentar esse novo futuro que está por vir, né? Então, como que esse impacto está impactando nas carreiras? Por que a gente não desenvolve, então, algo de skills, mas trazendo um viés mais feminino, mas um feminino diferente. Né? Para quem não sabe, gente, o skills é um termo que se usa muito hoje, que é como se fossem as nossas habilidades. Exato. Quais são as suas habilidades, né? O que você tem? Então, ela trouxe isso para essa coisa feminina. E aí um ponto que é muito importante a gente frisar o tempo todo, porque eu e a Fabiana não somos feministas. Então, o livro ele tem zero a questão de gênero, não é de gênero que a gente fala. A gente fala da questão de arquétipos. Né? Então, quais são as características que são tão reproduzidas, que acabam se tornando um padrão e que são associadas ao feminino. Né? Então, a gente quis partir deste lado, porque skills, habilidades, todo mundo estava falando, já era um tema, é um tema que está sendo muito trabalhado, mas que, na verdade, a gente pensou de trazer de um novo viés, trazendo o feminino como essa força. E o que é o código feminino da liderança? O que é isso? Então, quando a gente fala de código, né, assim, a gente fala, o código costuma ser aquilo que dá certo, né? É a senha, né? Sim. E o feminino a gente tirou do gênero nesse momento. Quando a gente fala que você pode ter um código feminino, você pode ser um homem e você desenvolver, ou até você já ter essa forma sua de liderar, né? Então, a gente uniu muito a palavra do feminino àquilo que dá certo, né? É um formato assim muito baseado em arquétipos, como a Patrícia falou, assim, a gente estudou ainda mais, né, toda a questão dos arquétipos para poder exemplificar, mas o código, um homem pode desenvolver, ele pode ter, e o mais importante é a gente entender o objetivo daquilo, né? O objetivo, o propósito, né? Então, quando a gente fala é como se você estivesse abrindo uma caixa com soluções interessantes para o mundo que a gente vive, que precisa muito de uma reformulação, de propósito, né? Eu acho que aí tem uma questão que a gente fala, o feminino foi, porque quando a gente fala dessa questão do impacto da inteligência emocional dentro desse futuro que a gente está trazendo, o futuro do trabalho, a gente tem um ponto muito importante que é a questão da humanização. Né? Então, a inteligência artificial trouxe esse elemento de o indivíduo vai se diferenciar e vai ser quem ele é a partir do momento que ele mergulha no lado humanizado, o que o ser tem de humano. E o feminino muito importante, só para a gente lembrar, é muito importante que a tecnologia veio e está tomando o lugar aí do homem, né? Está tomando onde pode. As nossas mãozinhas estão perdendo lugar para a máquina. Então, esse lado humanizado, a coisa humana, é o forte que o computador não tem. Exatamente. A máquina não tem. Então, é esse lado humanizado que está fazendo as pessoas se sobressaírem no mercado de trabalho. Então, exatamente. É aí que entra esse lado da liderança, que ela falou do sucesso das mulheres, por exemplo, o lado humanizado. Porque aí, nesse lado, é da gente olhar muito mais o que o indivíduo é e não o que o indivíduo faz. O que o indivíduo faz, a máquina, de uma certa forma, ela, dependendo de determinadas questões, vai fazer muito melhor. Mas o que ele é, a máquina não vai fazer. E o feminino, a gente tem, nesta questão de arquétipo, porque não é uma questão de gênero, a mulher tem esse lado mais humanizado. Então, o arquétipo feminino tem esse olhar mais humanizado, não a mulher. E assim, acho porque isso veio da história, né? Como vocês falam no livro, que é muito bacana. Isso veio da história. A mulher foi criada desse jeito. A mulher foi obrigada a ser assim, porque ela cuidava da casa, dos filhos. Então, ela foi obrigada a ser assim. Exato. Por isso que isso vem da origem, né? Quando a gente estuda arquétipo, né, a gente vê que isso vem lá da origem, né? Muito primitivo, às vezes, né? Aquele senso bem primitivo. Vocês estão falando bastante aí do tal do arquétipo, né, feminino. E no livro vocês falam aí
de 5 habilidades comportamentais, né? Que você chama dos skills, né? Para as pessoas estarem entendendo bem aqui. Vocês falam da flexibilidade, sensibilidade, comunicação, confiança e intuição. 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 Só que, lógico, que não são só as mulheres que têm essas características, né? Mas elas fazem parte desse arquétipo, né? São características que as mulheres precisaram ter. Fala um pouquinho dessas habilidades, elas são as fundamentais, por exemplo, para uma liderança, é isso? Isso foi um olhar nosso, tá? Isso partiu da pesquisa que a gente fez e que a gente identificou como essas 5 habilidades como sendo essa habilidade do código feminino. Né? Então, um ponto que você trouxe e que a gente reforça muito, mais uma vez, a gente não falando o que o homem tem, o que a mulher tem, que o homem é melhor e que a mulher é melhor, em absoluto. Né? A gente está falando de características que são arquetípicas de cada uma. Então, até inclusive no skill sensibilidade, no tema sensibilidade, tem uma pesquisa de um doutor, que eu não sei pronunciar o nome, lá de Cambridge, que ele fez uma pesquisa que foi considerada a pesquisa maior feita no mundo no tema sensibilidade, que ele pesquisou 50 mil pessoas. E o resultado foi o seguinte: realmente, as mulheres são mais sensíveis que os homens. Porém, geneticamente, eles são iguais. Resultado o que acontece é o impacto social. O meio que a gente vive faz com que a gente se desenvolva essas habilidades. Então, flexibilidade, a mulher, quanto a mulher não precisa se adaptar, criar caminhos para poder representar as diversas personas que ela representa sem perder a essência dela. Muito daquilo que a gente fala, assim, a mulher também consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? E o homem tem que ser uma coisa de cada vez, né? A mulher, ela tem essa característica. Essas, como a gente falou, foram o que a gente escolheu porque a gente identificou que isso estava muito ligado. A questão da comunicação, a questão da confiança, que é um ponto extremamente importante, a intuição. Então, são pontos que a gente acha que realmente faz parte ali do arquétipo feminino. E para ser um líder, esse líder do futuro que as empresas hoje procuram, porque antigamente bastava você ser um bom chefe, né? Chegar, mandar, fazer cala a boca, resolve, parecia que era isso que era ser um líder há muito tempo atrás. Hoje em dia é completamente diferente. Para ser um bom líder hoje, o que vocês têm vendo as empresas procurando? Eu acho assim, olha, o que a gente vê, assim, o líder ele precisa gostar de gente. Né? Hoje, acho que essa é assim, a diretriz que eu mais ouço falar, né? Porque assim, é o que a gente busca. Se a gente não tem um líder humanizado, um líder que gosta de pessoas, não tem como ele estar formando um time com propósito para poder corresponder ao propósito da empresa. Né? Então, muitas vezes a gente até fala, a gente vai abrir mão das metas, a gente vai abrir mão, né, das diretrizes, a gente não tem que abrir mão de nada, a gente tem que fazer isso de uma forma humanizada, de uma forma com pensamento nas pessoas. Essas pessoas unidas, elas vão entregar esse resultado se você proporcionar esse ambiente de gestão humana, humanizada. A partir do momento que é um líder que cuida, que é empático, que tem que desperta essa confiança no seu time, que aquilo que ele está falando, as pessoas acreditam, ele coloca a limão na massa. Isso é fundamental porque a equipe toda, o time, vai trabalhar pelo líder, não é pela empresa. Né? Então, é o propósito, você está ligado com o líder. Então, acho que todas essas correlações que você faz aqui, tem esse impacto direto no como o time vai trabalhar com você e para você. Qual é o objetivo, né? O livro, ele vai impactar as pessoas. De que maneira? Como vocês quiseram impactar as pessoas com esse livro? Ajudar de que maneira? Eu acho assim, o primeiro ponto é que as pessoas entendam que elas podem se desenvolver, né? Elas podem se desenvolver para chegar nos caminhos necessários, né? E desmistificar um pouco da cultura empresarial baseada nos arquétipos mais masculinos, né, mais rígidos, que a gente está habituado culturalmente a valorizar. Né? Também tem um histórico que nos conduziu até aqui. Então, assim, apesar da gente não estar falando
novidades, isso no mundo corporativo não é trivial. Né? Não é trivial, não é imediato. Você precisa trabalhar para que as pessoas entendam. Porque quando você falar, você vai cobrar uma meta que ela não é factível, ou você vai falar, olha, eu não vou cobrar essa meta porque ela não é factível. Isso muda todo o contexto. Então, não significa que você é um líder pior porque você assume que a sua equipe precisa de outras ferramentas ou que ela tem dificuldade em alguma coisa. Isso é muito difícil de você desmistificar, porque a gente tem uma cultura de resultado, uma cultura de entrega, a entrega pela entrega e não o processo de entrega. Então, a gente precisa desmistificar para as pessoas que elas podem desenvolver equipes dessa forma e valorizar. E isso é um processo muito... Ele depende muito do líder, mas ele contagia, sabe? Ele vai fazendo essas ondas, né? Vai crescendo, então ele vai contagiando a cultura da empresa. É que a gente vê, é muito mais comum a gente perceber esse novo perfil de liderança em startups, empresas que estão começando com uma nova cultura, porque isso já é uma cultura muito mais também de gerações mais novas, as gerações mais tradicionais que estão ali na liderança, isso é um choque cultural muito grande, né? Então, o tempo todo foi cobrado por resultado e agora você tem de mudar. Então, é muito mais fácil você implementar esse perfil, essa cultura em empresas que estão nascendo, né? Então, você já vem com todo esse processo. Equipes mais jovens. Que já tem esse sentido de propósito, que não só trabalham pelo dinheiro, estão conectados com as empresas, que estão fazendo... Elas querem entender qual que é o papel delas, por que elas fazem a diferença. Então, são os propósitos que se conectam, né? Então, o propósito pessoal se conectando com o propósito da empresa em questão. E como que esse tema, né, o livro, se conecta com o que vocês fazem hoje, em relação à profissão de cada uma que vocês atuam hoje? Eu trabalho branding e gestão de carreira, né? Então, dentro do meu trabalho, eu já avalio o perfil de liderança das pessoas que passam aqui no trabalho, que eu faço nesse trabalho com eles. Então, eu já faço essa análise do perfil e pensando aonde eles estão hoje, eles gostariam de chegar e de que forma eles querem se desenvolver. Então, isso já é uma parte do branding que eu trago para o meu processo, que eu já faço aqui. Então, ele é extremamente conectado, que eu já fazia esse trabalho antes. Eu trabalho há alguns anos dentro da parte de gestão de marketing, gestão de pessoas e projetos de inovação. Então, o meu trabalho ele é totalmente conectado ao propósito das empresas, né? Ao que as marcas representam, o que a gente vai transmitir para o cliente, para o consumidor em relação ao DNA daquela marca. E quando a gente fala de liderança, quando a gente fala, né, de trabalhar equipes e pessoas, é muito importante que isso seja trabalhado dentro das empresas, dentro das organizações, muito antes de você fazer a sua campanha, o seu marketing, né? Você precisa fazer aquilo ser verdade dentro da realidade das empresas. Então, eu acho que tem uma associação muito grande, né, quando a gente fala de uma entrega mais humanizada, de uma entrega mais focada no indivíduo, a gente trabalhar de dentro para fora. Né, a gente entregar uma verdade, né, porque todo mundo acredita naquilo porque vivencia aquilo. Então, um projeto de inovação ele sai de uma forma muito mais fluida, um projeto, uma campanha de branding ou de marketing, ela sai muito mais fluida quando você tem essa conexão entre o que você fala e o que de fato acontece na gestão das pessoas nas empresas. Vocês têm muita experiência nisso, com pessoas, né? Vocês estão lidando com isso direto. E aí, de repente, alguém que está vendo a gente e está bem desanimado no mercado de trabalho, porque não consegue ver, às vezes, uma coisa lá na frente, um crescimento, uma promoção, e às vezes uma mudança, né, dentro da gente, exatamente, a coisa vem de dentro para fora. Qual dica que vocês dariam para alguém, cara, que de repente tem tanto futuro pela frente e está desanimado? Tem alguma dica assim para vocês darem? Eu acho que tem um ponto que eu acho que é um tema que está sendo super falado, já é cansativo, mas acho extremamente necessário, é você se autoconhecer e saber das suas potencialidades. Isso é muito bom. Né? Então, acho que isso no ponto de você
A partir do momento que você tem isso, você toma mais as rédeas da sua carreira, daquilo que você pode, daquilo que você tem condições, daquilo que você precisa melhorar. Né? Então, muitas vezes você fica ali sentado, desanimado, mas vai fazer um processo de se descobrir qual que é a sua força, o que você tem de grande diferencial que faz ser quem você é, será que você está aproveitando isso? Né? E é uma coisa super interessante, porque uma cliente minha leu esse livro e ela fez todos os assessments, todos os testes que tinham ali. Ela falou assim, nossa, foi ótimo fazer esse livro, porque eu me descobri como líder. Ela não imaginava. Ela não imaginava como líder. Então, acho que... e a gente tem muito essa questão do estereótipo do líder. Existem vários tipos de liderança, várias formas de você liderar. Né? Então, vocês, às vezes, você não é aquele líder que vai, bate na mesa, mas você é um líder aquele que acolhe. Né? Então, acho que você conhecer, para partir daí, você... se abraçar nas suas forças, isso faz todo o diferencial para toda e qualquer pessoa que esteja pensando no seu desenvolvimento de carreira. Eu ainda não li o livro todo, li a metade, como eu já disse para vocês, mas achei que o livro tem muito disso. Ajuda muito a esse conhecimento, mostrar quais são as características, o que você pode ter e que tipo de líder você é, que tipo de líder você quer ser. Meninas, obrigada. Eu super indico o livro. Só queria agradecer muito esse espaço. Muito obrigada. Muito obrigada, Monique. Um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Quero indicar o livro. Vou terminar ele rapidinho, porque a leitura é deliciosa. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam. E é isso aí. Meninas, muito obrigada. Amei, tá? Beijo. Paty, obrigada, Fabiana. Beijo.